tem algumas questões, assim, alguns temas sociais do debate público, em torno dos quais se cria um grau de consenso tão alto que elas parecem ficar inquestionáveis, que a gente não pode tocar nelas e que até falar é mal visto. E a questão do trabalho infantil, ou a compreensão, mais especificamente, de que o trabalho realizado nessa fase da vida, da infância, é prejudicial às crianças e ao desenvolvimento das crianças, é certamente uma dessas questões. Essa percepção, ela é tão forte que a gente estranha e facilmente se surpreende, por exemplo, com um livro, que eu não sei se vocês conhecem, da Viviana Zelizer, Pricing the Priceless Child, onde ela conta a evolução do debate em torno dessa questão no início do século passado nos Estados Unidos. E como esse debate foi caloroso e cheio de polêmica, e inclusive das pessoas que defendiam as virtudes morais do trabalho infantil, como o desenvolvimento da responsabilidade, a curiosidade, o senso da hierarquia, a solidariedade. E esse foi um debate público de juristas, mas não só de juristas, de organizações que começaram a defender os direitos, né, das crianças. Foi o surgimento dessa ideia de direitos das crianças nos Estados Unidos. Esses argumentos seriam hoje inaudíveis. A maioria das pessoas não teria nem, nas posições que eles tinham institucionalmente na época, não teriam nem coragem de defender esse ponto de vista. E o livro deixa então explícito o quanto esses consensos são fruto de uma construção social. O Didier Fassin, que com certeza os alunos da antropologia já ouviram falar, e Patrice Bordelais já mostraram bastante bem também como esses limites do que a gente considera intolerável são a cada vez construídos numa conjuntura histórica, sob a influência de um jogo de forças, de lutas. E esse livro, esse trabalho da Viviana Zelizer mostra como até relativamente pouco tempo atrás, quer dizer, 70 anos, a percepção sobre o trabalho infantil era diferente e permitia esse tipo de debate. Atualmente, e numa esfera global, essa prática aparece como claramente intolerável. Os discursos normativos das agências multilaterais, como a OIT e a Unicef, são contundentes nesse sentido e não deixam dúvidas. E são bastante raras as vozes, mesmo dentro da academia, que ousam desafiar ou mesmo trazer outras questões ou ponderar, trazer alguma nuance e trazer contrapontos, às vezes apontados pelas próprias crianças que trabalham. Uma dessas vozes é o sociólogo finlandês James Quartorp, que depois, se vocês quiserem, a gente passa as referências, que defende com uma certa polêmica que as crianças sempre trabalharam em todas as sociedades e que na nossa isso não é diferente e que a escola seria um tipo de trabalho infantil. Que as crianças sempre fizeram alguma coisa que fosse útil economicamente à sociedade onde elas estavam inseridas e que a escola seria uma forma de formar pessoas economicamente úteis, portanto, não tão diferente assim do que um trabalho infantil que pode ser feito em outras épocas. Aqui no Brasil, que eu saiba, essas vozes que apresentam nuances ou contrapontos também são raras. A Delma Peçanha, uma antropóloga que recém se aposentou, professora da UF, no Rio, sem deixar de denunciar as lógicas do que ela considera a perversidade da reprodução do trabalho infantil remunerado, ela propõe, no entanto, que se distinga mais claramente entre, de um lado, justamente o que seria esse trabalho remunerado e, de outro, o trabalho inserido, o trabalho de crianças inserido em unidades domésticas de produção, em contextos rurais, de pequenos agricultores, etc. Falando do lugar da psicologia social, a Fulvia Rosenberg, que tem também um trabalho na contracorrente com meninos de rua, ela, mais do que tomar uma posição sobre o trabalho infantil sim ou não, ou faz bem ou não, ou enfim, é aceitável ou não é aceitável,
ela defende o direito de se poder discutir essa questão academicamente e com um pouco menos de exaltação de ânimos, antes que se seja, eu vou citá-la, fuzilado numa cruzada moral em torno dessa questão. Segundo ela, Fulvia Rosenberg, esse tipo de postura, ao considerar de cara insuportável qualquer reflexão com mais nuances em torno da questão, impede que se possa estudá-la com mais profundidade. Aqui, o nosso intuito, quando a gente propôs esse evento, não foi de discutir se o trabalho infantil ou a participação de crianças em atividades produtivas deve ou não ser considerado intolerável, deve ou não ser proibido legalmente, se é ou não sempre prejudicial ao desenvolvimento das crianças. O papel da antropologia é de olhar para as situações concretas e de como a gente conversava na preparação de um outro evento, que é o da jornada de estudos sobre infância e família, que a Cláudia vai falar um pouquinho mais no final. O papel da antropologia é de contar histórias. E quando a gente conta histórias de situações concretas, com gente de carne, osso e contradições, nunca é fácil aplicar grandes princípios. Eles não se encaixam e a gente fica sem saber o que fazer deles. Mas essas histórias, porque elas são histórias de vida reais, deveriam nos ajudar a pensar sobre esses princípios. Não necessariamente para invalidá-los, na primeira choque de realidade dos princípios com a situação concreta, mas para analisar com calma os seus efeitos, considerando, levando a sério a perspectiva das pessoas a quem esses princípios se destinam. Essa é o que a gente acha que pode ser a contribuição da antropologia para esse debate. E a nossa ideia, então, aqui para vocês foi, reunindo, aproveitando a presença dessas pessoas, apresentar um pequeno mosaico de histórias reais de crianças que trabalham. A gente quis aproveitar a presença da Laura Zucker, que é argentina, da Universidade de San Martín, ele está fazendo um estágio de doutorado aqui com a Cláudia, e pesquisa especificamente crianças que trabalham na venda de pedras semipreciosas a turistas na cidade de Misiones, na Argentina. Aproveitar também a presença da Nadège Messier, que é antropóloga da Universidade de Paris 5 e que fez o pós-doutorado dela aqui na URGS e que acabou de voltar de um campo depois da tese no Haiti, onde ela fez seu trabalho doutoral, e acompanhou o trabalho de meninos que extraem e vendem areia para a construção. E com o dinheiro ganho dessa atividade planejam toda uma sequência de ascensão econômica nessa zona rural do Haiti. A gente quis convidar para discutir com a gente a Luísa Dantas, que a Cláudia já apresentou, que veio de Belém para fazer seu doutorado aqui na URGS e hoje em dia trabalha no IFE de Charqueadas como professora e tem um trabalho sobre domésticas em Belém e em Porto Alegre e com as lembranças que elas têm da experiência de terem sido domésticas enquanto crianças. E, por fim, aproveitar também o meu trabalho no Tapajós, onde essa questão do trabalho infantil não foi central, mas se colocava, enfim, de entrada no campo, porque é uma realidade bem presente no local, onde essas crianças têm um papel essencial na economia das famílias com quem eu trabalhei. Só nesses 4 cenários que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, a gente já vê uma grande diversidade de configurações de formas de trabalho infantil. O tipo de trabalho realizado, o tempo que as crianças passam nele, o fato delas mesmas considerarem essas atividades como prazerosas ou não, a relação de mais ou de menos autonomia das crianças com relação às próprias famílias, não só os pais, mas também os tios, os irmãos. Então, são tantos fatores que variam que, quando nos confrontamos a essas histórias reais, a gente rápido vê os limites de uma definição única, ou de uma grande categoria que é proibida pela lei brasileira e que é considerada no seu total, que é o trabalho infantil. Então, feita essa breve introdução da temática, eu vou apresentar para vocês as primeiras histórias que
vocês vão ver hoje, que são as das crianças do Tapajós. As famílias com quem eu trabalhei, pode passar, estão em comunidades do Baixo Tapajós. A cidade é Santarém, fica no meio do caminho entre Manaus e Belém. Isso numa Resex. Bem rapidamente, vocês sabem que o Brasil tem uma série de unidades de conservação, e tem algumas que são unidades de conservação integral, que não permitem a estadia que as pessoas permaneçam ali dentro, e tem unidades que permitem que as pessoas permaneçam, são as Resex, são reservas extrativistas, onde as famílias podem continuar morando e viver disso. Então, essas famílias com quem eu trabalhei dentro da Resex Tapajós Arapiuns praticam uma agricultura de subsistência, com roças de mandioca, algumas de feijão e milho. Além disso, a maioria dos homens caça e pesca, algumas mulheres pescam também. Alguns moradores trabalham em escolas ou em postos de saúde, recebendo um salário. Alguns têm um pouco de gado, mesmo que seja proibido pelo IBAMA. Outros têm uma vendinha, e a maioria recebe como complemento de renda auxílios governamentais, principalmente o Bolsa Família, que 96% das famílias recebem, mas também o Bolsa Verde e outros tipos de auxílio. As crianças, nesse contexto, além de frequentar a escola, fazem de tudo um pouco, ajudando nas tarefas dos pais. As meninas, pode passar, de 9, 10 anos em diante, são em geral responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico da casa. Varrer, arrumar, cozinhar, lavar roupa, cuidar dos irmãos mais novos. Tendo uma filha de 9, 10 anos em diante, a mãe fica só na supervisão. E uma menina que não sabe preparar um café é considerado uma verdadeira aberração, por mais que ela não seja a filha mais velha. Quando o filho mais velho ou os filhos mais velhos são meninos, eles também assumem essa função de trabalhos domésticos. Pode passar. Até que uma menina da família esteja em idade de fazer. Eles podem também ser chamados para ajudar uma irmã mais velha a desempenhar essa função. Então, o trabalho é dividido em função do gênero, mas isso não é fixo absolutamente, tem uma série de exceções. As meninas mais novas, pode passar, recebem tarefas mais leves, como, pode passar, lavar suas próprias roupas, estender e dobrar essas roupas, varrer um quarto, ir buscar recados, buscar uma ferramenta, trazer uma galinha. E os meninos, pode passar, a partir de 9, 10 anos, também são engajados mais em atividades agrícolas, plantio e manutenção da roça, sobretudo, dependendo da sua agilidade, da destreza e da disponibilidade de outras crianças que podem atuar como ajudantes. Eles podem ser convidados a pescar com os pais, mas nem sempre são, e algumas meninas também podem ser convidadas a pescar com os pais. Mais frequentemente, a partir dos 14 ou 15 anos, eles podem também ser convidados a acompanhar o pai numa caçada, o que vai deixar eles absolutamente eufóricos e muito felizes. As crianças dos dois gêneros participam de todo o processo de produção da farinha de mandioca. Pode passar. Então, descascar, colher, transportar, pôr de molho as raízes, descascar, pode passar. E essa, né, do cartaz, viram espremer o molho no tipiti, que é essa, o de Belém conhece bem, que é essa espécie de peneira, onde eles põem a massa da mandioca, e torrar. Pode passar, então o menino cuidando do fogo da farinha. Tudo isso é feito em família, na terra que pertence aos pais ou aos avós, eventualmente com a ajuda de vizinhos ou de parceiros
naquela roça, que vão dividir o resultado da produção. Nesse ponto, a situação já é, por exemplo, bastante diferente daquela que a Beatriz Herédia observou nos anos 80, nas zonas rurais de Alagoas, em que as crianças também fazem tudo isso que as crianças do Tapajós fazem, participando e ajudando das roças dos pais, mas os meninos, a partir de 11, 12 anos, recebem o que eles chamam de rocinha. Então, os pais destinam um pedaço da terra, que pertence aos pais, a essas crianças, e a produção, depois que as crianças ajudam no processo produtivo dos pais, elas têm um tempinho livre onde elas podem cultivar a sua própria terra, e o que elas venderem dessa rocinha pertence a elas, o dinheiro pertence a elas. Esse tipo de arranjo, por exemplo, eu nunca vi no Tapajós. Só vi crianças participando dentro do trabalho familiar, e até pouco tempo atrás, quando ainda era possível, pelas brechas legais, elas terem algum trabalho remunerado, esse dinheiro era dado aos pais. A maior parte das vezes no Tapajós, essa ajuda que as crianças dão aos pais é permeada por brincadeiras. Pode passar. Então, aquela menina que estava lavando roupa, logo ela para numa pausa, pode passar, ou pula no igarapé para brincar, ir buscar uma fruta, voltar, correr atrás do irmão, e mesmo a própria realização da tarefa também pode ser feita de forma lúdica. Fazer pequenas competições entre si, tirar sarro um do outro, contar história, cantar. Então, a própria realização da tarefa também pode ser feita de forma lúdica, que a gente vai ver bem no trabalho da Nadege também. No discurso de erradicação do trabalho infantil, que é o discurso do PET, enfim, e dos programas de erradicação infantil brasileiros, pelo menos, 3 argumentos são avançados assim, quase em 100% das vezes, que é: o trabalho infantil privaria a criança da convivência familiar, ele afasta a criança da escola ou atrapalha o seu desempenho escolar. No caso dos trabalhos realizados pelas crianças no Tapajós, os 2 primeiros pontos certamente não se aplicam. Para verificar o terceiro, que é de atrapalhar o desempenho escolar, precisaria fazer um estudo específico, mas com as minhas observações, nada indica que seja o caso. Quanto à convivência familiar, né, o primeiro pilar que eu falei, ao contrário de privar a criança dessa convivência, a participação no trabalho é um momento privilegiado de troca e socialização com a família. Lá no Tapajós, as refeições, por exemplo, pode passar. As refeições, por exemplo, são um momento bem silencioso. Geralmente não se fala e nem sempre se come, todo mundo come junto. Cada um come na hora que chega, mas quando come junto, geralmente é bem silencioso. Já as rodas de trabalho para descascar mandioca são momentos de mais falação, de conversas diversas, de fofoca, de tiração de sarro. Então, mesmo as crianças pequenas, às vezes de menos de 3 anos, estão rodando em volta dos adultos ali e fazem de tudo para conseguir ter uma faca, que nenhum adulto vai atrás, vai dar para ela, mas elas se viram para conseguir essa faca e participar desse momento que chama a descasca. Pode passar aqui, né? Então, essa é uma roda de família. Pode passar também? Então, com relação a afastar da escola, atualmente, ajudar, né, nesses trabalhos no Tapajós não as impede de frequentar a escola. Nenhuma criança que eu conheci não frequentava a escola, todas frequentavam a escola, todas as crianças que eu conheci frequentavam a escola, e isso de abandonar a escola era o caso na geração passada, dos pais dessas crianças, na década de 60, 70, quando as roças eram maiores, não existia o Bolsa Família ou ajudas equivalentes, o trabalho era mais exigente e as moradias também eram mais dispersas ao longo dos rios. A partir dos anos 70 em diante, a igreja fez um trabalho muito forte de reunir essas famílias em torno
de comunidades, inclusive o nome comunidade que eles usam localmente vem de comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. E a partir daí a escolarização foi ficando um fato massivo e as crianças ajudam os pais, então, à tarde ou de manhã, em função do turno. O que acontece, muitas vezes, é das crianças que vão para a roça naquela tarde, por exemplo, saírem mais cedo da escola. Tem uma negociação com a professora, deixa sair e vai. Então, além de um espaço de socialização, o trabalho nesse contexto do Tapajós é um lugar privilegiado para aprender saberes importantes para a vida nesse contexto. Os adultos que hoje, as pessoas que hoje adultos, né, não puderam, enquanto crianças, ajudar os seus pais, por motivos diversos, na roça e na vida de sítio, que eles chamam, não tem hoje a opção de permanecer nas comunidades. Se a frequência à escola dá a elas a opção de sair e de poder encontrar um trabalho na cidade, a participação no trabalho dos pais dá a opção de ficar. A Cleonice, por exemplo, tem 42 anos e mora em Manaus. E ela me fala assim, nem se eu quisesse não dava para eu ficar. Porque eu saí, então eu não me acostumei a mexer com essas coisas de plantação. É toda uma ciência. Como a escola primária no vilarejo funcionava dia sim, dia não, mais ou menos, na época que ela era pequena, e que era mantida, não era ainda uma escola pública laica, era uma escola mantida pelos padres, com 8 anos a mãe da Cléo mandou ela para uma tia na cidade, para que a Cléo pudesse estudar. Em troca, a Cléo fazia os serviços domésticos na casa da tia, em Manaus, numa trajetória que se aproxima das mulheres que a Luísa vai apresentar para a gente. Para os pais que estão no Tapajós e que vivem nessas comunidades, a ajuda dos filhos é fundamental. E parece que ela supera o trabalho que a criação de uma criança dá. A dona Darcy, por exemplo, mãe de 9 filhos, me explicou uma vez, numa daquelas frases que quando a gente está em campo, aquelas frases que você fica assim, ai. Aí eu fiquei olhando para ela com alguma cara que ela falou para mim, você quer um café, minha filha? Eu falei, acho que eu quero. Então ela disse assim, olha, eu tive 9 filhos, mas eu não me arrependo não, porque eles me ajudam em tudo, sabe? A nossa riqueza são os filhos, porque a gente não tem salário, mas a gente trabalha, Deus dá a saúde e a gente vai vivendo com a ajuda dos filhos da gente, né? Então, para terminar essa pincelada rápida, para a gente poder passar para os outros, depois no debate a gente pode voltar a alguma questão mais específica, eu queria só lembrar que, claro, nem todas as crianças, muito menos todo o tempo, estão dispostas a ajudar lá no Tapajós. Como em qualquer outro lugar, em qualquer outra criança, elas testam os limites dos adultos até bem ali onde elas acham que dá. E elas também têm as suas preferências. Então, elas gostam muito mais de ir para a roça do que de fazer as coisas de casa. Elas preferem ainda mais pescar e caçar, é o melhor dos mundos. Agora, quando se trata de tratar do peixe, varrer a casa, aí se elas puderem escapar, elas escapam. Então, existem essas resistências, desobediências e reticências. Mas o que acontece ali é que os adultos não dão o mínimo espaço para negociação. Não tem muito jogo. Um adulto pediu para fazer, tem que fazer. Além da atribuição de tarefas de trabalho, é todo um sistema de relações, que não dá para a gente falar aqui, onde a hierarquia entre as gerações se define e se reafirma cotidianamente, muito claramente. Criança ali não está para ajudar e não para dar trabalho. É o oposto daquela musiquinha do Palavra Cantada, né? Essa história de criança dar opinião e, como eles dizem, de ter muito querer, não chegou lá. E, em última instância, é uma punição corporal que aguarda a criança desobediente. Então, tem uma série de dispositivos que faz esse sistema
se perpetuar, e que se a gente passa uma semana ali no lugar, a gente fala, nossa, tudo parece bem com óleo, assim, né? Roda, encaixa bem as crianças, né? Mas se você fica um pouco mais de tempo, você vai ver que por trás tem todo um sistema, um dispositivo que, enfim, que reprime, que organiza as coisas, que dá limite de um jeito que não tem muito escapatório. Então, raramente eu vi as crianças tentando negociar com os pais. O que elas fazem mais é escapar. Então, para isso, elas aproveitam as brechas que são possíveis ali nesse ambiente. Falar que vai para a casa da avó, ajudar a avó, passar 5 minutos e para a casa da tia, que tem uma prima, que é da mesma idade, etc. Dar um beliscão na criança de colo, de quem ela está cuidando, para a criança começar a chorar e ela ter que levar a criança para passear. Sair de fininho quando vê que vai sobrar para ela um trabalho que ela não quer fazer. E a própria configuração espacial, né, dos vilarejos, eu fico pensando como é que seriam essas famílias nas cidades. Porque a própria configuração tem muito espaço livre, as crianças podem circular, não em todas as casas, mas em muitas casas. Então não tem esse cuidado tão cerrado que nem a gente tem de sempre saber onde a criança está, né, nos espaços urbanos. E o que elas fazem muito também é de empurrar as tarefas entre irmãos. Então, voltando da roça, por exemplo, as meninas vão falar, mas você não é um cavalheiro mesmo, entendeu? Você me deixa carregando esse peso todo aqui nas costas, não sei o quê. Ou então uma outra irmã que vai falar, ai, mas Janaína, tu sabe que eu morro de dor nas costas e você está me deixando carregar, você que é minha irmã mais velha. Então, toda negociação que não tem com os pais tem espaço com os irmãos. Então, por exemplo, a gente vê aqui, a mãe mandou as duas irmãs para o rio para tratar dos peixes, para limpar o peixe do almoço. A irmã mais velha e a irmã imediatamente mais nova. Essa tem 12 e essa tem 10. Pode passar. Não passou 5 minutos, só ficou a irmã mais velha e a irmã mais nova. Então, nessas negociações, os irmãos mais velhos saem claramente prejudicados, assim, sobra mais para eles, isso não tenho a menor dúvida, porque é deles que os pais vão cobrar quando eles voltarem para casa. É isso. Y en los títulos pensamos primero en algo descriptivo y después quedaron cosas más poéticas. Así que tuve que cambiar mi parte descriptiva, que es niños y niñas vendedores de piedras preciosas en una zona turística del noreste argentino, específicamente en la provincia de Misiones. Y la parte poética que tuve que agregar es entre el monte y la calle, porque como ven en las dos fotos, la actividad es ir al monte, extraer piedras preciosas y luego venderlas a turistas. Es una zona rural, pero también turística. Queda a 50 kilómetros de Puerto Iguazú, el límite con Foz de Iguazú. Así que es una zona para ustedes conocida. Bueno, de lo que voy a hablar hoy es presentar muy someramente el tema de mi investigación, luego algunos datos del trabajo de campo, luego qué nuevas preguntas y problemas surgieron a partir del trabajo de campo y también de la lectura de nueva bibliografía, y luego un cierre. El departamento de Iguazú es esa parte roja o casi marrón, y la parte rosa es Wanda, el lugar específicamente donde yo hago trabajo de campo. Yo vivo en Buenos Aires y mi trabajo de campo está en Misiones, así que viajo, me quedo unos 15, 20 días, depende, y vuelvo a casa. Es una investigación etnográfica y el tema es niños que trabajan junto a sus familias en la extracción por un lado y luego venta de esas piedras preciosas, pero también ellos elaboran artesanías. Hacen con esas piedritas, cuando las rompen y quedan más pequeñas, árboles que venden como artesanías.
El objetivo general de la investigación es caracterizar las experiencias de trabajo infantil considerando las distintas generaciones. No solamente veo qué hacen los niños, sino también rastreo las historias familiares de sus padres, hermanos, abuelos, en ese sentido las distintas generaciones, partiendo de un supuesto que puede ser muy obvio, pero bueno, es un supuesto que la antropología ya ha trabajado, y es que no hay universalidad en la infancia, pero tampoco en el trabajo infantil, que es algo que creo que tenemos que seguir enfatizando, porque a veces pareciera que no hay una sola infancia, pero el trabajo infantil es uno solo. No sé si se sigue discutiendo, entonces por eso lo coloqué como un supuesto. Y en ese sentido, la pertinencia del enfoque y método etnográfico para dar cuenta de esa particularidad de la infancia con la que yo trabajo, pero también del trabajo infantil, que no es uno solo. De hecho, van a ver las diferencias entre las representaciones. Bueno, para quienes no son antropólogos, la etnografía comprende, le da centralidad a la perspectiva de los actores, a la observación participante como una de sus técnicas, y entrevistas en profundidad, sobre todo no directivas, o sea, no es una encuesta predeterminada, sino que también uno hace preguntas muy abiertas, como decía antes, tanto a adultos como a niños. Y el objetivo es dar cuenta de esta especificidad, de los sentidos, las lógicas y las dinámicas locales contextuales. Y a partir de allí sí, tensionar esos ideales que aún están presentes muchas veces en las políticas sobre niñez, crianza, familia, trabajo infantil. Este es el monte a donde los niños van a extraer las piedras. Generalmente aprovechan pozos que hicieron otros con herramientas y van sacando esos restitos de piedras. Luego van a la calle y las venden directamente así, o las rompen y arman los arbolitos. Ese niño tiene 11 años. Ahí está su mesita, en esa calle él se ubica y vende a los turistas que pasan en auto. Sobre todo van en auto porque los turistas se quedan en Puerto Iguazú, en los hoteles de Puerto Iguazú, y van a 50 kilómetros en auto. Entonces, en general, es raro ver a alguien que pase caminando. Ellos corren los autos y los turistas paran. Los turistas van en auto a una minera, que es una empresa minera, donde hay explotación formal del suelo, y hay una tienda que vende cosas muchísimo más caras que las piedras que ellos venden en la calle. Y la foto de al lado es 5 minutos después, llegaron unos vecinos con bicicletas, el hermanito de él, que se llama Juan Carlos, y mientras no pasan auto, pasan esas cosas. Ellos están jugando. Esos son los arbolitos. Este es el frente de una casa, por ejemplo, que queda muy cerca de la empresa minera. Entonces, directamente ponen los arbolitos ahí. Total, saben que los turistas sí o sí van a pasar por ahí obligatoriamente. En general paran. Y ese es un puesto en la misma calle, una vendedora con un vecino que no tiene mamá y papá, tiene 10 años, y la está ayudando, hay un alambre ahí, a armar uno de estos arbolitos. Yendo a los hallazgos del trabajo de campo, ¿qué vemos? ¿Y qué nos cuentan? Porque como les dije, no solamente hago observación participante sobre niños actuales, sino que también hago entrevistas sobre generaciones anteriores que han hecho esta actividad. Que los niños generalmente no están solos, están acompañados por sus padres cuando van al monte y cuando venden piedras. No siempre, pero en general es así. ¿Qué dicen sus padres, o sea, los adultos? Que prefieren que estén trabajando antes que la mala junta. Mala junta es un término nativo que se refiere a prefiero que estén trabajando y no juntándose con otros que los pueden llevar por el camino en general, o de la droga o del robo.
le dan mucha importancia a que sus hijos ganen el dinero con su esfuerzo y que no lo tengan fácil, por ejemplo, del robo. Y además de contraponerse al robo, para los padres es importante que sepan hacer algo, aunque sea ir, sacar una piedra y vender, pero que tengan alguna herramienta para el futuro en una zona que no ofrece especialmente muchas oportunidades laborales. En el relato de los padres, de los adultos, aparece el trabajo infantil asociado a como un tránsito hacia otra etapa de la vida. Por ejemplo, el trabajo es lo que permite, bueno, que se hagan hombres en algún momento, que ganen lo propio. Entonces ahí hay como un ritual hacia otra etapa. Y una valoración positiva en la escuela, puesta en que sus hijos vayan a la escuela, sobre todo tratando de diferenciarse de la propia historia de estos adultos que realmente no han podido ir a la escuela porque tenían trabajos estacionales o en la tierra que no les permitían asistir a la escuela. Entonces ahí ya vamos viendo cambios en las generaciones. ¿Qué dicen los niños? Y que veo, o que ven ustedes también en las fotos, que estar ahí haciendo ese trabajo es divertido, porque conoces gente, jugás con amigos, con vecinos. ¿A qué se destina ese dinero que ganan? Primero que el dinero que ellos ganan se lo dan en general a su madre. Y ese dinero no va para pagar, digamos, la canasta básica, el dinero con el que comen siempre. Es para determinados productos, por ejemplo, zapatillas, útiles de la escuela o alguna comida especial. No sé si escucharon hablar de las milanesas. ¿Milanesas? Milanesas. Es una manera de cocinar la carne con pan rallado. Claro, bueno, y eso es muy caro. Entonces, con ese dinero, por ejemplo, se compran esas cositas. Ahora, ¿qué empezó a aparecer en los relatos de sobre todo los jóvenes, cuando hablaba con ellos? La vergüenza. Es como que en un determinado momento, estar vendiendo piedras da vergüenza. Tipo 12 años, 13, 14 más o menos, lo que hacían niños y niñas, les da vergüenza a ambos y ahí empieza una diferenciación de género en los tipos de trabajo. Ahí es donde las mujeres comienzan a dedicarse a actividades domésticas o de cuidado, sea en su propia casa o en otras casas, y los varones, casas ajenas también es un término nativo para decir no en mi propia casa sino en la casa de otros. Se dedican a los trabajos que tienen en ese lugar, que son escasos, que es la construcción, pintar, algún trabajo en el monte o algún empleo en la municipalidad si están con un intendente. Cuando cambia la gestión se quedan sin trabajo. Argentina y Brasil tienen una posición bastante parecida, por lo que pude ver, con relación a las políticas públicas y el trabajo infantil, que es una mirada que busca erradicarlo. Y en mi campo, por lo menos, digo esto porque sé que hay otros tipos de trabajo infantil mucho más difíciles que quizás impiden realmente ir a la escuela o afectan la salud. En mi trabajo, ¿qué es lo que yo veo? Que los niños van a la escuela, también eso vinculado a programas como la Bolsa de Familia en Brasil, que exigen como contraprestación que ellos asistan a la escuela y que se hagan controles de salud. No digo que es lo único, pero hay un cambio en el contexto allí que favorece la presencia en la escuela. No vulnera el derecho a la salud. Estoy diciendo cosas que si uno entra a la página de la OIT de Argentina, uno ve, el trabajo infantil impide asistencia a la escuela, vulnera el derecho a la salud. Entonces, estoy contando que en mi campo no veo exactamente eso, en este tipo de trabajo. No anula el juego, de hecho, como también mostró Chantal, hay una superposición de esas dos esferas. Se contraponen, no es que uno impide el otro, sino que se dan en una simultaneidad temporal y espacial.
el trabajo infantil no es naturalizado por las familias, que muchas veces, si uno lee documentos de la OIT, las familias aparecen como las principales responsables porque no se dan cuenta de que sus niños están expuestos, que su salud está expuesta. Y uno lo que ve es que no está naturalizado para nada, sino que al contrario, hay un valor positivo puesto allí por determinadas cosas. Y no implican escaso o nulo aprendizaje, sino que también en el trabajo, en el acto mismo de estar trabajando, se aprenden distintas cosas. Cómo hacer una artesanía, cómo ir al monte, distintas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, bueno, obviamente no formal. Entonces, este trabajo que yo estoy analizando no podría ser caracterizado como un determinante social que vulnera derechos básicos de la niñez, impidiendo así su desarrollo integral. Esto me pareció importante copiarlo porque es una cita y marca la posición de las políticas en Argentina. Y hago la salvedad de que, como decía antes, esto me estoy refiriendo al trabajo que hago yo. No estoy pretendiendo generalizar y decir no pasa nada, el trabajo infantil es buenísimo siempre. Bueno, esta es la presentación general de mi tema. ¿Y qué pasa con estas nuevas preguntas o nuevos problemas que surgen? Por un lado, de la lectura de la revisión bibliográfica que hice, el trabajo infantil siempre es explicado fundamentalmente por factores económicos y culturales. Las cuestiones culturales aparecen muy fuerte cuando uno lee cosas de trabajo rural, como que es la mentalidad campesina, ya tienen naturalizado esto y se pasa de generación en generación. Entonces, lo que estoy pensando ahora, todavía no escribí mi tesis, por eso espero que me ayuden y me critiquen y me sugieran, es si está bien. Ambas cosas, por supuesto, son importantísimas porque yo, cuando voy a misiones y hablo con la gente, se trata de sectores populares, gente que vive en la pobreza total. Obviamente lo económico es importante y lo cultural también. Pero ¿qué más podemos decir, me pregunto, en una investigación antropológica? ¿Cómo contribuir a una mejor comprensión de este objeto de estudio que es el trabajo infantil? Y por mejor comprensión quisiera decir qué otras cosas, aparte de hablar de factores económicos y culturales, podemos decir. En los relatos de las madres, sobre todo, aparece fuertemente una preocupación de no dejar solos a sus hijos y de acompañarlos en las actividades que hacen. Entonces, me preguntaba si ese esfuerzo por acompañarlos no puede ser leído o interpretado como un tipo de trabajo infantil cuidado por parte de ellas. Y además, esto que veo que en distintas generaciones hay una continuidad en las tareas de cuidado por parte de las mujeres. Entonces, emerge el tema del cuidado como una posible lente desde la cual también interrogar estas cuestiones. Esa continuidad intergeneracional, pero también ese esfuerzo por propiciar un tipo de trabajo infantil más cuidado hacia sus hijos, acompañarlos, no dejarlos solos. Y en lo que estoy pensando ahora es qué puede aportar el enfoque o la perspectiva del cuidado para analizar algunas dimensiones que aparecen en el campo muy asociadas al trabajo infantil. Por ejemplo, la responsabilidad. Estas madres que cuidan a sus hijos mientras venden, no solo por una cuestión de amor, sino porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces, el cuidado permitiría también ver no solo esa relación familiar, sino ver qué está pasando con los servicios de cuidado en la zona de estudio. ¿Hay lugares, hay instituciones donde dejarlos? La respuesta es no, porque además los trabajos que hay en ese lugar son absolutamente precarios e informales. No tienen derechos básicos, tampoco tienen, por ejemplo, guarderías.
no sé cómo se dice guarderías. Creche. La moralidad como un elemento muy fuerte del trabajo infantil, pero también de los estudios del cuidado. Esto de yo no dejo solo a mis hijos, y los padres o madres que los dejan solos son terribles. Entonces hay una cuestión asociada al cuidado infantil que acarrea un componente moral. También sirve para ver y analizar la asociación entre trabajo de cuidado y género femenino, que es una continuidad intergeneracional, y a su vez, porque uno de los trabajos que uno rastrea es que los niños cuidan también. Aquellos que deberían ser sujetos de cuidado según la legislación, también cuidan, como a sus hermanos. En la foto que les mostré al principio, cuando estaban en la bicicleta, el chico que había ido al monte estaba cuidando al hermano mientras la madre hacía una compra. Entonces, por un lado, nombrar todas estas dimensiones que aparecen vinculadas al trabajo infantil es un modo de hacer visible un tema que tradicionalmente fue invisibilizado y desvalorizado. Sin embargo, me quedo pensando, podemos decir algo más en un estudio antropológico que sí, el trabajo de cuidado recae sobre las mujeres. Y me parece que la perspectiva de cuidado ahí puede aportar para dar cuenta de esa complejidad de la que hablaba al principio. Cómo hacer del trabajo infantil un objeto de estudio un poco más complejo. Bueno, mirando simultáneamente todos esos aspectos que forman parte de la experiencia del trabajo infantil y también son centrales en los estudios de cuidado. Es una cosa que estoy pensando ahora. Pero a su vez, ¿qué especificidad le puede dar esta investigación o cualquiera al campo de los estudios de cuidado? ¿Qué hay de específico en la tarea de cuidar que llevan a cabo los niños? Son preguntas abiertas. Bueno, cerrando. Quería detenerme un minutito en apuntar algunas cosas que creo que tenemos en común con las colegas que presentaron y van a presentar, como la participación de niños en actividades productivas, que es el título de este evento, involucra aprendizaje más allá de la escuela, relaciones de género, relación entre generaciones, con el poder que eso implica, vínculo con el dinero, si es que lo hay, porque no en todas hay dinero de por medio, cómo involucra formas particulares de crecer y de ser niño. Por un lado, me parece que es muy importante que cada una pueda dar cuenta de las particularidades de sus campos, de sus miradas, de sus intereses, pero por el otro, el estar juntas, hablando de esas particularidades, hace que también podamos pensar colectivamente qué rasgos son comunes en nuestras investigaciones, aunque en este caso la participación de niños en actividades productivas, aunque cada una con un interés muy particular y diferente. Y una cosa que es que estamos hablando de un tema, como presentó Chantal, moralmente muy condenado, y no solo por la OIT, y el intento nuestro como investigadoras por reponer esa complejidad y entender el fenómeno no equivale a decir que uno está de acuerdo. Por decir que yo en mi campo no veo una oposición entre trabajo y escuela, no estoy queriendo minimizar nada, ni estoy teniendo una bandera de sí, que los niños trabajen es bueno. Es intentar comprender y reponer una lógica. Algo que ya dije 2 veces, que no todos los trabajos infantiles son lo mismo, que no es válido lo que es en un caso para otro. Cuando se habla de derechos vulnerados de los niños que trabajan, lo que uno ve es que en realidad vulnerados están los derechos de esas familias por generaciones y generaciones, sumidas en la desigualdad total, y que entonces
una mirada a un fenómeno de la infancia, como es el trabajo infantil, involucra también pensar en las familias, no aislarlos. Pienso que investigar este tema en el contexto actual es un desafío importante porque se están profundizando las desigualdades, hay un recrudecimiento de prejuicios sobre los sectores populares con esta ola de nuevos gobiernos, y me preocupa porque en ese sentido lo que me preocupa es qué y cómo escribimos entonces, qué producimos, decir que todo es complejo, bueno, ¿qué más podemos decir en estos contextos que son muy difíciles? Quería cerrar, justo no sabía que Chantal citó a Célicer con algunas reflexiones de ella, que es que, bueno, ahí están que la importancia de ver el trabajo infantil en interacciones sociales particulares. Es allí donde se puede comprender cómo las familias marcan lo que es apropiado y lo que no, lo que es aceptable o lo que no es aceptable. Creo que un estudio entre distintas generaciones va en ese sentido, es una manera de mostrar esas variaciones del contexto. El contexto es esa palabra que es tantas cosas a la vez. Y que los sentidos y las consecuencias que el trabajo infantil produce se entienden según vínculos sociales particulares en que tiene lugar. Por último, agradecerles a todos ustedes por estar acá, a Claudia infinitamente, a Chantal y a las compañeras. Então, boa tarde a todas e a todos, né? Também, primeiro, gostaria de agradecer a Cláudia pelo convite, pelas colegas, por instigar, né, uma das facetas, um dos recortes que envolvem o meu problema de pesquisa e que é muito relevante. A gente vai mudar um pouquinho agora o público, né? As meninas estão trabalhando com crianças que estão na atualidade inseridas em algum arranjo de trabalho produtivo. No meu caso, eu vou trazer memórias, narrativas biográficas de trabalhadoras domésticas que, em determinado momento, durante a minha pesquisa de campo, durante as nossas interações, o tempo da infância ele se tornou central ou fundamental para que essas mulheres começassem a refletir sobre as suas trajetórias, sobre as suas configurações atuais de trabalho e de vida. Então, só para resumir, eu escolhi 5 casos, que eu vou tentar falar brevemente, de mulheres, uma em Porto Alegre, 2 em Belém e 2 em Salvador, que foram as 3 regiões do Brasil onde eu realizei a pesquisa de campo, em que esse tempo da infância, durante as suas narrativas, as suas trajetórias, ele foi colocado de uma forma muito emblemática, tanto para marcar a transição de um estado de vida, de uma etapa de vida para outra, ou para marcar, por exemplo, a sua reinvenção quando elas, por exemplo, se dão conta de que viveram arranjos que foram muito mais relacionados à exploração de um trabalho e não arranjos de afeto, de família, como antes dessa reflexão elas pensavam estar envoltas. Então, por isso eu coloquei, né, o título do trabalho, O Tempo da Infância, para tentar refletir sobre a relevância desse tempo em algumas narrativas biográficas. Então, o primeiro caso que eu queria trazer para vocês, isso aqui eu já resumi um pouquinho, que é sobre como eu construí essa problemática de pesquisa muito voltado para as narrativas, mas também entendendo as atividades domésticas como aquelas mais naturalizadas e essencializadoras do gênero feminino. E como esse trabalho, em qualquer situação, ele não pode ser estudado não apenas sobre um recorte de gênero, não apenas sobre um recorte de classe, mas principalmente a partir de um recorte de cor, de raça, de etnia, ainda mais falando no Brasil e do racismo estrutural que constitui o nosso país, assim como tantos outros,
mas que falar de trabalho doméstico no Brasil, e não apenas aquele trabalho doméstico que é realizado no âmbito familiar, mas o trabalho doméstico que é realizado na casa de terceiros ou que é remunerado, seja na forma de comida, de moradia e que posteriormente começa a se regulamentar na forma de um salário tão recente, com uma lei que só foi regulamentada e sancionada em 2015, né, que visa a equiparação de direitos entre trabalhadoras domésticas e os trabalhadores urbanos. Então, como falar dessa atividade tão corriqueira, tão naturalizada entre as mulheres, mas que não apenas desenvolvida no âmbito familiar, mas na casa de terceiros. Então, algumas, para assim, explicar, né, esse trabalho, a minha pesquisa começa mais ou menos em 2006, em Belém, com algumas pausas, mas Belém foi um lugar sempre de referência. Eu sou paraense, pelo sotaque, deve dar para perceber. Então, e quanto esse deslocamento, né, do objeto de pesquisa, da problemática, ele vai se transformando e eu também vou conseguindo trabalhar com diferentes dimensões e ângulos do trabalho doméstico na cidade de Salvador e na cidade de Porto Alegre a partir de pesquisas de campo completamente diferentes. Mas esse não é o tema, né? Eu vou recortar. Então, o trabalho doméstico, historicamente, ele é caracterizado por alguns aspectos. Primeiro, no caso do Brasil, é a predominância de meninas negras, mulheres negras, que vêm dos interiores dos estados para as capitais. Então, normalmente, essas meninas não migram tanto de um estado para o outro. Os 5 casos que eu vou trazer para vocês, as 5 mulheres eram do interior do mesmo estado que elas migram para a capital. Mas acontece também de ser uma migração entre estados, né, interestadual. Elas vêm de cidades menores e essa é uma prática que ultrapassa, que perpassa, quer dizer, várias escalas. Porque mesmo que numa capital seja um lugar onde se concentra o maior número de trabalhadoras domésticas, se você vai para uma cidade menor, também há trabalhadoras domésticas que vêm de uma cidade menor ainda, de uma cidade menor que vem de uma menor ainda, e normalmente essas escalas vão aumentando. É interessante pensar como essas meninas chegam nessas casas de família, que elas vão realizar o trabalho doméstico na casa de terceiros. Então, normalmente, essa transição, essa migração, ela é mediada por pessoas, muitas vezes da família, por avós, por tios ou amigos da família. E sempre num contexto de muita precariedade, de muita pobreza, em que se vê no envio de meninas para a casa de uma família na capital como uma solução para a melhora de vida e para o acesso ao estudo. Então, ainda que o que eu esteja trazendo para vocês sejam de mulheres que têm hoje entre 40 e 60 e poucos anos de idade, e aí, é claro, nisso a gente chama atenção para o marcador geracional, que é tão importante. Na minha tese, eu trabalho com trabalhadoras, com domésticas mais novas, de 18, 20 e poucos anos. Mas, normalmente, elas iniciaram o trabalho doméstico com uma idade mais avançada do que aquelas trabalhadoras mais velhas, nessa geração entre 40 e 70 anos, que iniciam a sua atividade por volta dos 10 anos de idade. Então, claro que tem esse marcador geracional que está nos dizendo que as novas gerações, dentro de um quadro de leis que proíbem o trabalho doméstico, dentro de um quadro de ampliação do acesso à educação, à escolaridade, que conseguem acessar esse trabalho numa idade mais avançada e não necessariamente tuteladas por um avô, por uma tia, por uma mãe, sem ter essa opção de escolha muitas vezes. Então, palavras e aspectos como troca, ajuda, apadrinhamento, um pagamento por comida, moradia, roupa, modos no sentido de adquirir um comportamento, saber se portar socialmente, são muito comuns nas narrativas tanto das meninas, das protagonistas do nosso trabalho, que são domésticas, como de pessoas que empregam, que já cuidaram, que não se colocam numa situação de patroas, mas de cuidadoras, em certo sentido, e de madrinhas. Então, também o apadrinhamento, o compadrio, ele se coloca como uma instituição, como uma prática tradicional e cultural muito forte, né, que vai transformar essas relações ou mascarar relações que poderiam ser entendidas como de exploração, de relações de poder,
em relações de afeto, em relações de familiaridade. Então, essa ambiguidade tão comum de ora ser alguém da família, ora não ser. Ora eu sou uma parente, mas se alguém tem que ficar em casa enquanto todo mundo vai para a festa, sou eu que fico. Se os filhos da casa biológico normalmente começam a casar e a sair. E essas meninas que se tornam mulheres e muitas vezes idosas, elas tendem a permanecer nessas casas de família, se sentindo numa dívida de gratidão e cuidando dos idosos da casa, da madrinha. Então, os filhos casam e elas permanecem. Então, o primeiro caso que eu vou trazer para vocês, eu trouxe uma genealogia bem clássica, mas é só no sentido de chamar a atenção para o quanto essa mulher, que é a Marta, ela está presente em pelo menos 1, 2, 3, 4 gerações. Ah, agora foi. É no meio, bem no meio. É o maior. Ai, Jesus. Agora eu vou por aqui. Tá, deixa aí, a gente vai. Então, a Marta hoje tem 61 anos, é uma mulher negra, gaúcha. Ela nasceu em Rosário do Sul, interior daqui do estado, e numa fazenda onde a mãe era cozinheira. E ela relata esse ingresso, não necessariamente ao mundo do trabalho, mas a sua infância, muito marcado por aquilo que com certeza foi relatado a ela, né, sobre como teria sido essa inserção dela na família. Então, ela diz que ela tinha 2 anos de idade, morava na fazenda em que a mãe era cozinheira, e um casal parente dos patrões da mãe pergunta: a senhora não quer mandar sua filha para a gente criar, para morar na nossa casa? E ela relata: bom, a minha mãe me deu. E ela me deu com uma calcinha que ela diminuiu para dar em mim e um saco de batata. Essas informações, no sentido de dizer, bom, foi bom ela ter me dado porque essa família me deu acesso a roupas, eu pude me alimentar melhor, eu tinha umas feridas na perna, então eu fui cuidada por essa família. Mas como é que ocorre essa entrega? Então ela vai dizer que o rapaz do casal chega no interior e diz, ele disse assim: então vamos fazer assim, ó. Semana que vem, antes do meu casamento, eu venho de novo na fazenda e vou levar uns peru para a festa. Peru para fazer a comida da festa, né? E era 25 perus. Aí ele disse assim: nesse período eu levo então a menina, se a senhora não se importa. Então ela é levada junto com os perus do casamento da fazenda para casa de um casal e com 2 anos de idade ela sai de Rosário do Sul e vai para a cidade de Livramento. Com essa família, com esse casal, ela permanece até os 10 anos de idade, quando então o filho do casal, desculpa, eu não sou muito de tecnologia, vou apontar, o filho do casal casa e diz: então a Martinha vai com a gente, porque nós vamos casar e a Marta vai nos ajudar. E ela, com 10 anos de idade, então sai da casa do primeiro casal e vai para a casa do filho com a esposa. Esse filho com a esposa tem 3 filhas, eles se divorciam e com 15 anos de idade a Marta migra. Ela, a esposa do filho do primeiro casal e as 3 filhas para Porto Alegre. Com 15 anos de idade vem as 5 para Porto Alegre e ela assume todas as atividades de cuidado com essas meninas e todo o trabalho doméstico, as atividades reprodutivas da casa. Depois de um certo momento, a filha mais velha casa e chama Marta, porque ela engravidou e quem vai ajudar ela com o filho mais novo, que é o filho mais velho? A Marta vem já na 4ª geração da mesma família. Hoje a Marta continua morando com a filha mais velha dessa primeira mulher que se tornou a sua madrinha e cuida, faz a limpeza da casa, tanto da casa da filha da madrinha, como da casa do filho mais velho, que é do mesmo prédio, na casa do outro filho que mora sozinho, além de cuidar da adolescente filha mais nova da 4ª geração da família, com 61 anos de idade. E muito interessante porque, interessante não, né? É violento, é cruel, agressivo pensar nesse arranjo, na situação que ela se diz. Ela conseguiu se aposentar a partir de trabalhos extra, que ela trabalhou no Hospital Ernesto Dornelles durante alguns anos. Então esse é o caso da Marta, uma mulher negra de 61 anos, de Rosário do Sul e que hoje vive em Porto Alegre, tendo a sua infância desde os 2 anos de idade, criada por uma geração e que foi circulando em várias gerações da mesma família.
Depois nós vamos para outro caso da Hilda. Agora a gente vai para o norte, do sul para o norte. A Hilda é uma mulher negra também de 70 anos. E na narrativa biográfica dela, ela chama atenção para a infância quando, primeiro, ela sofreu muitas violências quando foi inserida no trabalho doméstico na casa de terceiros. Então ela conta que os pais também moravam numa fazenda na ilha do Marajó, né, do interior do Pará. E uma moça estava veraneando e pergunta para o avô dela: você tem uma menina para brincar com meus filhos em casa? Sempre nesse sentido de dar acesso ao estudo, melhorar de vida, mas nunca falando em trabalho. Sempre uma menina para brincar com meus filhos crianças. E aí ela acaba indo para Belém, mas aí ela vai relatando, né, como é que era esse trabalho na casa de uma família que tinham 2 crianças. Então, ela tinha 10 anos de idade. Mas era igual aqui, o emprego atual. Ela continua uma trabalhadora doméstica. Cuidava das coisas, ajudava a pequena na cozinha, enxugava, botava a mesa, isso que eu fazia. Mas ainda era pequena, eu era pequena. Naquele tempo não era como no tempo de hoje. De hoje, a menina quase não faz nada, mas naquele tempo a gente fazia. Mesmo quando nós estávamos na fazenda, a mamãe dizia que a gente ia para a roça. A gente não arrancava as manivas, mas botava as manivas dentro do panheiro. É a macaxeira, é o aipim. Daí botava na cabeça e vinha trazendo. Era assim que era a vida lá na fazenda, porque era muito primitivo. Não era como o de hoje, que já tem energia, já tem aquelas coisas todas. Naquele tempo não tinha nada disso. A água ainda era água de poço. E aí ela faz um relato da primeira casa. Ela chega em Belém, então, com 9 anos, com esse argumento de que iria brincar com uma menina da casa e começa a sofrer várias violências, além das psicológicas e físicas. Nessa casa, ela demora 9 meses. Então, no relato dela, ela diz que foi uma gestação. Com 9 meses, uma senhora, dona de uma mercearia perto da casa dela, denuncia os abusos, as violências que ela estava sofrendo. Essa notícia, essa denúncia chega no Marajó, o pai dela vem buscar ela em Belém, mas ela diz também sempre, esse projeto de melhorar de vida está muito associado também à conquista da cidade. Então, o fato de morar numa capital, muitas vezes por ela já é visto como uma melhora de vida. Então, depois que ela vai para o Marajó, ela volta para Belém, pedindo ao pai que a trouxesse, e pede para o pai levar ela na casa da senhora dona do bazar. E essa senhora adota e aí ela começa toda a trajetória de vida com essa senhora que se torna sua mãe de criação. Então ela diz que a primeira casa que ela passou 9 meses foi uma gestação que ela atribui ao espírito, a uma encarnação, que ela precisava passar para então conhecer a mãe dela de criação, onde ela teve carinho, teve afeto e não sofreu mais maltrato. Em relação a esse período, a essa primeira experiência de trabalho dela, com 10 anos, ela fala: eu tinha uma impressão que ela, o nome da senhora era Miraci, não era muito certa da cabeça. Daí já começou a querer me espancar, achava que ficava assim dando sacolejo, achava que nada estava certo. Era aqueles gritos dentro de casa. Comigo, era só comigo, ficava me dando. Ela uma vez pegou, me deu-lhe uma cipuada com cinto. O marido dela não gostava. Que é isso? Para com essas coisas, está batendo. Daí ela ia, se acalmava. Mas depois eu achava assim que beliscão. O mesmo beliscão que ela dava em mim, ela dava no filho dela. Isso sabe o que é criança? Não presta atenção nessas coisas. A gente ia tomar banho, ela queria dar banho na gente. Quando a gente não fazia o que ela dava-lhe coque. Daí coque em mim. Então ela relata essa experiência, a primeira experiência do trabalho doméstico na casa de uma outra família, né, chamando muito atenção para as violências físicas sofridas, mas também como uma etapa que ela significa para conseguir ter uma vida melhor posteriormente quando ela regressa para Belém. Então essa é a madrinha, quer dizer, a mãe de criação, que ela pede para o pai para retornar para Belém novamente, e essa é a Hilda com 70 anos. O outro caso que eu trouxe também é de uma doméstica.
Francisca, da cidade de Belém. Nesse caso, é a única trabalhadora branca que, né, nas suas narrativas também chama atenção para esse tempo da infância, esse período da infância enquanto algo significativo na sua trajetória de vida. E também muito interessante quando vocês falaram, né, que muitas vezes o trabalho doméstico ele é também um local de aprendizagem, um local de sociabilidade. No caso da Francisca, ela relata que antes de vir para Belém, ela trabalhava na casa dela ajudando a pescar, ajudando na roça, mas que ali não tinha uma jornada, que era um tempo do trabalho, mas era o tempo da brincadeira, era o tempo do aprendizado. E ela, diferente um pouco da Marta, a Francisca é uma rede de mulheres da família dela que ingressa em uma família na capital. Então, a primeira a vir é essa Lilás, que é a irmã da Francisca, que veio também mediada por um irmão da dona da casa na capital, que diz, minha filha está ficando muito masculinizada porque ela só tem irmãos homens. Então eu quero uma menina para brincar com ela, porque assim ela não vai ficar masculinizada. Então primeiro vem a Maria para brincar com a filha desse primeiro casal. Aí a mãe desse primeiro casal diz, eu também estou querendo uma menina para me ajudar em casa e cuidar da Sueli, que é a minha neta. Então chega a Raimunda, que é a irmã da Maria, e fica na casa da mãe da primeira patroa, cuidando da senhora e da neta. E depois a Maria casa, e no dia do casamento, claro, ela diz para a mãe dela, olha, eu estou indo casar, por que a senhora não deixa a Francisca no meu lugar? Isso a Francisca com 10 anos de idade. E aí, naquele caso, a mãe acaba avaliando, segundo a Francisca, a mãe avalia que seria o melhor, porque ali ela teria comida todos os dias, ela poderia brincar, e a Francisca mesmo fala, quando eu cheguei eu só comia pão, tinha muito pão, era pão, não tinha restrição, eu via TV, via filme, mas em um determinado momento, hoje a Francisca tem 53 anos e ela chegou com 10 no seio dessa família, se constituindo numa rede de várias mulheres irmãs no seio de uma mesma família. E aí, em um determinado momento, que é muito comum na narrativa delas, de repente ela assume toda, ela estava brincando e de repente ela diz, eu ajudava. Aí todo mundo saía uma vez e não tinha quem fizesse a comida. Isso foi interessante. Aí, mas todo mundo saiu, eu pensei no almoço, quem vai fazer o almoço? A menina tinha ido embora passar as férias e não voltou mais. Arranjaram uma outra, mas não deu certo. Aí eu disse, eu vou já fazer o almoço. Peguei e tinha tudo lá, né? Eu ficava só olhando. Desde cedo eu já estava cozinhando. Então, às vezes eu varria uma casa, as outras coisas eu não sabia fazer. Aí eu digo, vou já fazer o almoço. Peguei o bife, botei no vinhadalho, peguei os temperos lá, misturei. A única coisa que eu errei é que eu coloquei couve, alface no arroz. Fiz uma salada. Mas o bife, para a primeira vez, ficou bom. Com o tempo eu fui aprendendo. Eu tinha uns 11 anos já. Eu fiquei menstruada com 11 anos. Eu era menina, né? Aí foi assim, eu fui me adaptando, eu já estudava no Dom Bosco, estudava à noite, fazia o primário, estudava com bolsa. O primeiro ano a Liene, que a madrinha, a patroa, pagou para mim, aí eu não passei. Aí eu fui lá com a freira e a freira arranjou uma bolsa para mim, que eu estudei todo o primeiro grau, maior e menor com bolsa. Eu tinha sempre uma obrigação, não era nada de graça, tudo eu tinha que ter uma função para entrega. Isso ela diz no sentido de que, durante tantos anos de convivência, ela considera essa família como a sua segunda família, mas todo o pagamento que ela foi recebendo no decorrer da sua vida, da sua trajetória, era sempre relativo a uma função que ela desempenhava para cada filho da madrinha. Então, na casa de um filho ela ia lavar roupa, na outra ela buscava o filho no colégio, na outra ela cozinhava, e aí com isso ela tem um salário hoje relativo a essas atividades, mas que sempre teve uma obrigação ligada a esse arranjo que ela está inserida. Então essa é só uma imagem dela, ajudou a construir a casa da mãe dela no interior, e aqui na crisma, com a madrinha. Até que uma senhora leva no juizado de menores e ela volta para a Cruz das Almas. Com 15 anos ela retorna a Salvador, mas aí ela diz, aí nesse caso eu já sabia que eu estava indo para trabalhar em troca de comida e roupa. Eu não tinha conhecimento dos meus direitos, eu não sabia que ali eu estava prestando um serviço que eu tinha que ser remunerado.
Só com o nascimento do filho, a patroa começa a dar algum dinheiro em pagamento, não apenas a roupa, a moradia e a alimentação. Aí ela diz que foi aí que ela teve o gostinho de pegar o dinheiro, mas ainda não tinha conhecimento de que poderia ganhar muito mais, que ela estava sendo lesada. Então, no caso, a Milka, hoje uma liderança, uma das diretoras do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas da Bahia, ela constrói a sua infância, né, a partir, né, do momento presente, já com toda essa experiência que ela teve ao longo do movimento sindical e avaliando, por exemplo, a falta de pagamento, como ela estava sendo lesada, ali ela não tinha noção dos seus direitos e até o nome que ela dá à sua infância como um cárcere privado, né? Então, como ela vai construindo esse tempo. E para finalizar, a Creuza, que é também a maior liderança, né, hoje no movimento das trabalhadoras domésticas, que chama atenção, claro, para um marcador étnico de cor e raça, que é muito central sempre em casos do trabalho doméstico no Brasil, mas que também vai chamar atenção para o aspecto de classe, né, do quanto ela viveu aquele arranjo de trabalho doméstico, mas muito influenciada pelas ideias, pelas concepções de mundo que a mãe dela tinha em relação a estar fazendo um bem para aquela criança. Então ela se insere no trabalho doméstico com 9 anos de idade, o pai dela falece, ela é de Salvador, a mãe deixa com uma tia, a tia se muda e deixa com a avó paterna, ela vai para Santo Amaro, que é o interior da Bahia, e lá ela inicia sua trajetória em várias casas de família. Nessa casa de família, com 9 anos, ela cuidava de uma outra criança e diz que, por exemplo, eles iam para a praia, ela não podia entrar na água, ela só podia ficar brincando fora. Então, várias situações de abusos, de violências. Tá. E aí, só para terminar as 2 falas, né, ela diz. Primeira questão que ela chama a atenção é que ela foi colocada em uma casa onde da sua cor é só você, era só ela. Então, o pagamento. Roupa usada e comida, sobra de comida, né? Porque eu só almoçava depois que eles almoçavam. E quando eles terminavam de almoçar, os filhos, eu comia separadamente, no pratinho que ficava debaixo da pia, do armário debaixo da pia, né? Aí, geralmente, a minha patroa pegava a sobra dos filhos, que os filhos tinham deixado no prato, e fazia meu prato com a sobra dos filhos dela, né? E depois botava um caldinho de feijão por cima e dizia, come que tá limpo, né? Aí, quando eu fui trabalhar nessa casa, a promessa era que iam me botar na escola, que eu só ia brincar com a criança e ia estudar, coisa que não aconteceu. Nem eu ia estudar, nem tampouco brincava. Eu assumia a responsabilidade da menina mesmo. O que eu não fazia era brincar, né? Tinha que cuidar da criança, ter o cuidado para a criança não cair. Se a criança caísse, se machucasse, eu apanhava. Se a menina chorava, a patroa ia querer saber por que a menina estava chorando. Era todo um trabalho, era toda uma pressão de uma menina de 9 para 10 anos para tomar conta de outra criança, né? Essa é a Creuza. A outra coisa que ela fazia era dar roupas usadas, né? Ela dava roupas usadas para minha mãe. E dava um dinheiro assim como hoje, tipo 50 reais. E ela pegava e dava 50 reais. Para alguém que vivia no interior, seca, uma secura danada, então era muito, 50 reais. Um resto de comida que naquela época, e que era considerada comida boa, porque era comida de pessoas, diferente. Que não é a do dia a dia, né? Uma roupa, aquelas roupas também diferentes, da que usava no interior e tudo. Então, para ela era uma coisa boa, né? Então, ela ia embora. E a outra coisa é porque a filha estava em um local que tinha comida todo dia, né? Que estava ali se educando para ser gente, né? Tendo uma educação, apesar de não estar na escola. Mas a minha mãe era analfabeta e não tinha noção da importância do estudo. Hoje, mesmo a pessoa sendo analfabeta, ela já tem uma compreensão da importância do estudo. Mas naquela época, não. Quem era analfabeto não tinha noção da importância do estudo para seus filhos e tal, né? Aí ela queria que eu fosse uma boa cozinheira. Olha o sonho, que eu fosse uma boa cozinheira, cozinhasse bem, uma boa empregada, né, doméstica. Então hoje a Creuza é a maior referência, né, na luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas. E aqui, só para finalizar, que eu acho que eu já estou falando demais, mas a gente continua conversando, para chamar a atenção que, claro, o marcador geracional é relevante, né, na narrativa dessas mulheres. A questão
da raça, cor e etnia. Hoje no Brasil, pelo menos 70% das trabalhadoras domésticas são negras. Mesmo com todas as leis, regulamentações, proibição do trabalho infantil, hoje a gente ainda tem mais ou menos 6 milhões de trabalhadoras domésticas, e isso formalizado, os dados do IBGE, ainda que no trabalho infantil seja um número que você não consegue alcançar a partir dessas pesquisas, porque normalmente, porque é proibido, ele é escondido, as pessoas não falam, não, é muito difícil você interpelar pessoas nessa situação, e um pouco do perfil delas, né? Mas então é isso, obrigada, fica para as perguntas aí. Desculpa. Bom, não vou falar muito porque eu perdi meu português, infelizmente. Acho que vai voltar, mas eu acabo de chegar aqui no Brasil. Sim, eu estava 2 meses no Haiti, fevereiro e março. Depois de 10 anos, eu fiz meu doutorado, meu campo de pesquisa de doutorado lá. Fiquei 2 anos lá. E durante esses 2 anos, eu vi algumas crianças trabalhar. Eles falam, né, de trabalho, mas sobretudo nas roças e trabalhadoras domésticas, a partir de 5 anos. E eu falei com a Chantal quando eu estava lá no Haiti em fevereiro, e ela me falou dessa jornada. E finalmente eu comecei a pesquisar sobre crianças que trabalham nas roças. E um dia, no caminho, na estrada, eu encontrei, no final da tarde, eu encontrei 3 meninos com ferramentas, picaretes na mão. E então uma ferramenta que eles não usam para as roças, para cultivar as terras. E eu falei com esses meninos, mas de onde você vem, qual é o trabalho de vocês? Eles me falaram, nós somos, nós trabalhamos numa pedreira. Então eu comecei a me interessar a esses meninos que trabalham nas pedreiras, e é disso que eu vou falar um pequenininho, e sobretudo vou mostrar a vocês um pequenino filme que eu acabo de editar. É muito artesanal. Então, essas crianças são meninos que são extratoras de areia. Eles falam de quebrar a areia. Então, eles quebram as pedras. Vou ficar lá. Eu não quero te matar. Eles quebram as pedras, quebram com picaretas, e eles fazem isso para vender o que eles chamam de areia. Essa areia, na verdade, são as pequeninas pedras, e eles vendem uma pilha de areia, e essa areia vai servir para construir casas, tanto na capital, em Porto Príncipe, como nas montanhas, onde eu pesquiso. É o sul-oeste do Haiti, onde eu trabalho nas montanhas. Bom, então no filme vocês vão ver eles quebram as pedras, como eles jogam as maiores. Então, as maiores pedras que eles não precisam, e eles vão conservar as pequenas pedras e vão fazer pilhas de areia. Essas pedreiras, hoje, os que trabalham nas pedreiras não são só crianças, são sobretudo adultos, jovens, adolescentes, crianças. É uma atividade econômica muito importante no Haiti, e, sobretudo, após das diferentes catástrofes naturais, como o seismo que teve em 2010. E no meu campo de pesquisa, lá no sul-oeste, em outubro do ano passado, teve um grande ciclone que destruiu quase tudo, as roças, as casas, etc. Então, as pessoas precisam
construir de novo uma casa e precisam de muita areia. Então, essa atividade é exponencial e tem crianças que aproveitam dessa oportunidade para trabalhar. Essas crianças são, os que eu encontrei, são crianças das famílias mais pobres do meio rural, dessas montanhas, e muitos deles são órfãos. Seja de madre, seja de pai, e alguma vez dos dois. Ok? Eles vão trabalhar, são eles que vão decidir de trabalhar na pedreira. Eles trabalham para eles. O dinheiro que eles vão ter com esse trabalho é para eles e é eles que vão decidir o que fazer com esse dinheiro. Tá? Não são os adultos que enviam os meninos, essas crianças, trabalhar nas pedreiras. A decisão é deles. Esse trabalho nas pedreiras é um trabalho que vem à tarde. De manhã eles vão para a escola. Tá? Eles vão para a escola. Bom, a escola nas montanhas é uma escola um dia sim, um dia não. Quando tem chuva, não tem escola. Os feriados é uma semana e mais. Depois de 2, 3 semanas não tem um professor. Bom, enfim. E essa atividade econômica também se complementa com uma atividade nas roças. Cada menino e alguma vez meninas tem uma roça, um pequeno terreno para cultivar e são os pais que dão essa terra para os meninos e as meninas. Tá? Então,
coisa que parece aqui, Bela. Coisa que parece. Si je la vois, je le filme pour la Também calculo me cantar ele tio ni ko. Ambe walde chava. Depuis pas d'accord, pas d'accord pas ça. É boque. Na mu fon fon kan. Eu pas vendre qui de table là. Parce que si je qui bet trop, t'as Capsicum ça ça bouilla pas. ça qui bet tout pays ça. Ça et bien là tu me la Oui. Hein? Tu só dit? On travaille tout. Bien sûr les toujours. On travaille tout. sobre a maneira de trabalhar desses meninos. Eles trabalham em associação, então não é um trabalho individual. Eles decidem de fazer uma associação entre meninos, por exemplo. Aqui, os que batem, não o primeiro, mas os três que batem, como se chama? Eles estão fazendo os baldes. Os baldes são três meninos que trabalham juntos, tá? Então é uma associação, eles decidem de trabalhar juntos e o trabalho final, então, é uma pilha e eles vão dividir o preço dessa pilha, o dinheiro que eles vão ganhar, que eles vão ter dessa pilha. Uma pilha é $350 haitianos. Não sei quanto dá em reais, mas é muito pequenininho. Então, eles vão dividir $100 haitiano para um, $100 haitiano para outro, $100 haitiano para outro, e os $50 haitianos que deixam é para o proprietário da terra, porque eles alugam
a pedreira, na verdade, ok? São pedreiras ao ar livre, como vocês veem. Esse trabalho se faz, como vocês veem também, com música, sempre. A música ajuda a trabalhar, acompanha, dá o ritmo do trabalho, e isso é totalmente em concordância com o trabalho dos adultos. O trabalho nas roças se faz em associação, quase sempre, e com música. Bom, tenho outro clipe lá de pequenino filme, mas, bom, enfim. Então, eles têm modelo dos adultos para trabalhar. Eles trabalham como os adultos fazem, ok? Nas roças. Depois, sobre a lógica econômica desse trabalho. Bom, tem uma racionalidade econômica que eu acho absolutamente incrível. É por isso que eu falo de empreendedores rurais. Porque eles pensam ao amanhã, ao futuro, ao que vai vir. E ao que vai vir é ser adulto. E ser adulto, o que significa? Ter uma família. A fundação de uma família. A fundação de uma família significa o quê? Ter uma mulher, ter crianças, construir uma casa e ter roças. Para tudo isso, você precisa de dinheiro. Então, construir uma casa custa, evidentemente, e depois tem que sustentar essa família. Então, como você vai ganhar e como você vai pensar o seu programa econômico para chegar a esse ponto da passagem de jovem adulto, que significa também fundar essa família, ter essa casa, etc. Você vai, pouco a pouco, passo a passo, ter um capital. E esse capital, nesse meio rural das montanhas, significa ter gado, ok? Então, a aquisição é muito progressiva. Você começa a 8, 9 anos. Essas crianças têm entre... os que começam têm entre 7 e 8 anos. E os outros têm 12, 13 anos. Mais ou menos. Entre 8 e 13 anos. Então, a primeira aquisição de animal é uma galinha. A galinha faz pintinhos. Você vai vender os pintinhos, você vai vender a galinha. Segunda fase de aquisição do animal é o carneiro. Tá. Mas lá, interessante, um carneiro custa muito. $600 haitianos. Ou seja, duas pilhas de areia. Para fazer uma pilha de areia é 2 meses para essas crianças. Então, depois de 2 meses, cada um tem $200 haitianos. E esses 3 me falaram que eles adquiriram juntos, então, em associação, de novo, um carneiro. Ok? Então, eles compraram um carneiro. Esse carneiro, eles pensaram, quem vai ter o primeiro filhote? Eu. Quem vai ter o segundo? Eu. E quem vai conservar a mãe? Eu. Então, eles dividiram de novo o capital, e cada um conserva uma parte do capital. Com esse carneiro, que é a segunda fase, o objetivo final é de ter um boi. O boi é o capital principal. É como ter uma conta no banco. Exatamente a mesma coisa. Quando os camponeses dessas montanhas têm dinheiro, eles não vão para o banco, não tem banco, eles vão comprar um boi. Um boi é entre $4.000 e $10.000 haitianos. Então, é enorme o preço de um boi. Tá? Então, para essas crianças, quando eles chegam 17, 18, 19 anos, o objetivo é de ter um boi. Com esse boi, um boi permite de construir uma casa. Então, o objetivo final é de ter esse boi. Então, é da galinha ao boi. Ok? Mas tem diferentes fases para chegar ao boi. E o boi, a aquisição do boi, significa finalmente
poder chegar no estado de adulto, de fundar uma família. Era só isso para dizer. Eu não quero falar muito, mas o que eu diria, eu acho muito interessante e feliz a variedade de relatos. Porque começamos com 2 lugares no Brasil, Tapajós, e nas missões na Argentina, crianças hoje que estão em atividades produtivas, mas que estão principalmente dentro das suas famílias, sob a supervisão dos pais e se mantendo, se preparando dentro de toda uma lógica que pode ter alguns aspectos mais ou menos atraentes, mas é muito interessante, porque os primeiros 2 relatos nos levam a pensar, bom, que o trabalho infantil em determinadas circunstâncias podem representar ganhos interessantes em determinados planos para a família, para as crianças e sem necessariamente tremendas violências. Isso, mais uma vez, não é, como a Laura falou, para desculpar nada, mas para manter bem clara diante dessas regras da OIT, certo? Que são feitas para o mundo inteiro, são feitas para Haiti, são feitas para a África, para a Ásia, para o Brasil, para os mais distintos lugares. Então temos que pensar, bom, essa ideia que o trabalho infantil não é o mesmo em todo lugar, e que as infâncias não são as mesmas. Bom, então, depois desses primeiros 2 relatos que mostram um pouco essa complexidade, mas eu estava pensando o tempo todo, crianças ainda dentro da família, crianças em países onde tem Bolsa Família, onde tem a escola acessível e meio turno nos 2 lugares. Então, são circunstâncias muito específicas, mas muito diferentes, então, de 40 anos atrás, no interior de Bahia e do Brasil. Então, segundo os 2 relatos que a gente escutou agora, de Luísa, e depois de Nadege sobre Haiti, sobre hoje, e Luísa falando de 40, 50 anos atrás, nos levam a ver as condições, especialmente eu diria Luísa em primeiro lugar, ela estava pensando essa ideia, que diferença faz afinal? É engraçado porque a gente sabe que crianças dentro das suas próprias famílias podem sofrer maus tratos, mas parece que sair da família e ir para outra família, bem que esteja dizendo, é só para fazer companhia, para brincar, nós vamos fazer tudo por ele. Certas coisas, inclusive como raça, sabe, são indicadores, e especialmente naquela época, quando não havia transparência nas famílias, quando era possível encarceramento privado, como se chama? Cárcere privada. Eu fiquei pensando também a ideia da transparência das famílias, né? Que também é outra coisa que mudou desde aquela época, mas a gente realmente vê essas situações em que as crianças, por serem menores, por não saberem nada da vida, por irem para longe dos pais e da rede de parentes, etc., se tornam extremamente vulneráveis em determinadas situações de trabalho. Ao mesmo tempo que eu acho que Luísa jamais quis simplificar demais e mostrou também como essas crianças adquiriam, às vezes, certos conhecimentos, podiam se locomover, etc. Agora, é engraçado, porque eu estava pensando o tempo todo na ideia da agência infantil, né? A gente está sempre procurando escutar as crianças, ouvir o que elas estão dizendo,
Se elas estão achando aquela atividade de vender pedras um trabalho que os dignifica ou que os sacrifica, ou não. Se é um tipo de passatempo, de mais uma atividade, etc. Quer dizer, exatamente como as próprias crianças estão concebendo o trabalho delas. Isso é simplesmente mais um fator, não é o único. Mas é muito interessante e faz uma diferença. Mais uma vez, Luísa, é muito interessante porque ela traz aquela ideia de como as mulheres passaram a significar de forma diferente a sua experiência na infância, a partir da vivência no sindicato, certo? Então, as crianças podem estar te dizendo uma coisa hoje, mas daqui 5 anos vão dizer outra coisa. Mas eu pensei o tempo todo, afinal, essa agência infantil tem a ver com a liberdade de se expressar e ter outras opções na vida, que tu traz um pouco para essa questão. Até que ponto essas crianças conseguem escapar da autoridade até dos próprios pais na família? Até que ponto eles conseguem barganhar ou não? Mas outra coisa que me ocorreu muito claramente com a apresentação de Nadege foi a ideia do futuro. Porque no fundo, por que nós queremos que as crianças vão para a escola? Porque nós achamos que a escola abre opções para o futuro dessas crianças. Permite a ideia que o futuro vai ser rico, cheio de possibilidades e que a escola possibilita isso. Né? Bom, por um lado, a Chantal está dizendo que quem não trabalha na roça como criança não tem essa opção mais quando cresce. Na verdade, a gente nunca pensou isso, mas fecha determinadas opções, não aprender cedo, é como andar de bicicleta e essas coisas. Mas eu ia dizer, é incrível como essas crianças no Haiti não somente estão planejando o futuro e abrindo possibilidades, mas a gente falaria, eu disse agência, agency não é uma palavra suficiente para descrever, eles são empreendedores. Essas crianças com aquele trabalho braçal, quer dizer, que nos parece horroroso. E que, na verdade, olhando para aquelas imagens no Haiti, a gente se dá conta das infâncias na contemporaneidade que se dão em condições absolutamente diversas. E mais uma vez, eu volto para aquele desafio que especialmente Laura e a Chantal trouxeram. Essa briga um pouco que a gente tem com as regras universais da ONU, da OIT, que parece que condena absolutamente tudo. O trabalho dentro de casa, fora de casa, pago, não pago, com brincadeira, sem brincadeira, cai tudo, parece, no mesmo balaio, como uma coisa horrorosa. E aí que eu fico pensando, bom, fazendo regras universais que tem que se aplicar a situações, e tem muitas, ainda hoje, onde as meninas saem de casa com 7 anos para ser empregada doméstica, maltratadas e exploradas. Quer dizer, talvez não tanto no Brasil, não é tão corriqueiro como 45 anos atrás, mas tem outros lugares no mundo. Tem lugares no mundo onde as crianças são exploradas por considerar que não conseguem se organizar, não conseguem exigir mais, o trabalho deles é sempre desprezível, a gente vai pagar uma ninharia por trabalhos realmente duros. Então, por um lado, nós temos toda essa ideia da ONU ter que fazer regras para o mundo inteiro. E, por outro lado, a importância que é de ter uma mediação inteligente dessas regras universais, né? Que vem a levar em consideração todas essas, assim, essa variabilidade que está sendo colocada pelos trabalhos de vocês. Não, é a minha sensação, escutando
as meninas.